Olá, amados e amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA podcast e Valnícia Milhomens. Aqui nós falamos de estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E nós estamos na nossa série Mentalidade. Nós vamos finalizar essa série hoje com um episódio incrível, que é Vencendo a Batalha na Sua Mente e Encontrando a Paz em 2023. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte aqui, lembra de curtir o canal, que é muito importante para o YouTube mostrar esse canal para mais pessoas e também compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem de como vencer a batalha na sua mente, com pessoas que estão com pensamentos negativos, pensamentos suicidas, problemas de pensamento, deprimidos, ansiosos. Pode compartilhar com todas as pessoas essa mensagem, que é uma mensagem para transformar realmente a sua vida. Hoje, nós começamos esse episódio que é Vencendo a Batalha na Sua Mente, Encontrando a Paz em 2023, uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Saulo, né? O apóstolo Paulo, na verdade, né? Então, eu vou começar aqui a falar sobre ele e nós já vamos perguntar. A história de Paulo, que é de perseguidor de cristãos a um grande pregador do evangelho, que deixou vários livros que são verdadeiras joias para a gente na Bíblia. E eu vou citar aqui o versículo que em Atos 9, quando se aproximava, né, Saulo, quando se aproximava de Damasco, de repente viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e começou a ouvir uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados com espanto, porque estavam ouvindo essa voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas ao abrir os olhos ele estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, não comeu nem bebeu coisa nenhuma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão e falou: Ananias. E ele respondeu: Sim, Senhor. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem chamado Ananias, chegando, impondo a mão sobre ele, fez ele voltar a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar coisas horríveis desse homem que vem perseguindo o seu povo. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como a todo o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Assim fez Ananias e encontrou Saulo, e ao impor a mão sobre ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Nesse mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Então, eu queria, lógico que a gente sabe que isso é um curso inteiro, né? Mas como Paulo passou por esse processo, né, de perseguidor até pregador do evangelho, como que ele renovou a sua mente nesse processo, como ele venceu a batalha na sua mente durante esse processo. O que encontramos em Paulo? Paulo foi treinado na seita mais rigorosa dos judeus, que é a seita dos fariseus. Foi treinado aos pés do maior mestre dos seus dias, que era Gamaliel. Portanto, alguém muito fiel teologicamente à religião. Ora, nessa religião e nesse conceito teológico,
Israel aguardava o Messias, mas o conceito de um Messias era de um general, de um político, de um grande imperador que venceria o Império Romano, que se tornaria o Senhor de toda a terra. Agora, quando Jesus de Nazaré aparece, eles não aceitaram. E são as autoridades religiosas, portanto, aqueles que estavam sobre Saulo, os que entregam Jesus e pedem a sua crucificação. Não se deram por vencido com a morte de Jesus, começaram a perseguir todos os judeus que se convertiam a Cristo ou abraçavam a Jesus de Nazaré como Messias. Então a mente de Saulo, ela está forjada dentro de uma teologia. E ele era fiel. Ele realmente, porque a seita dos fariseus, às vezes quando você usa o termo fariseu, pensa, fariseu. O que Jesus condenou não foi o ensino dos fariseus, mas por você dizer uma coisa e fazer outra, pregar uma coisa e fazer outra, a hipocrisia. Mas agora, ele era tão zeloso que se tornou fanático. Ele foi quem segurou as vestes de Estevão quando foi apedrejado. E recebeu cartas do sumo sacerdote porque não se contentou em perseguir os cristãos em Jerusalém. Então ele vai para Damasco. A primeira coisa que ocorre na experiência de Paulo, que não é na realidade o que ocorre com todos nós, é um encontro sobrenatural, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Paulo era o escolhido, mesmo que ele não soubesse. Claro que ele manifestava características muito importantes para a obra que o Senhor Jesus tinha para ele. Mas o que dá um nó na cabeça de Paulo é que ele é tomado por uma manifestação sobrenatural. Há uma visão, há uma luz forte, ele está montado num cavalo, uma luz muito forte. Ele cai do cavalo, cai literalmente do cavalo, vai ao chão. É um susto, quer dizer, sobrenatural, uma luz intensa. E a voz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau, esse pensamento que chega à sua mente o deixa atônito. Mas quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nas versões mais antigas, no versículo 5 do capítulo 9 diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é que Jesus quer dizer com isso? É a figura, imagine, de um cavalo, em que o cavaleiro monta e usa esporas, as esporas. Então, se o cavalo não quer avançar, ele vai sentir o ferir das esporas. O aguilhão era aquilo que alguém que vai conduzir uma junta de bois usava. Então, você vai conduzindo os bois. Se eles não andam, você vai com aguilhão. Tchum, tchum. O que é recalcitrar? Você lutar contra esses aguilhões. É duro para o cavalo, para o boi, para a vaca, não obedecer a esses empurrões que ferem. Então, quando Jesus usa isso para Paulo, dura para ti, Jesus está dizendo que ele já estava debaixo de aguilhões, lutando contra eles. Então, já era o pensamento de Paulo, lutando contra quê? O que era isso? A convicção do Espírito Santo dentro dele. Quando vieram essas coisas? Quando da morte de Estevão. Certamente, eu não tenho dúvidas.
não está explícito, mas você tem que analisar um texto à luz de todo o seu contexto. Ele segurava as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. E o texto diz que o rosto dele resplandeceu. E Estevão fez uma oração. Ele disse: eu vejo os céus abertos, Jesus à direita do Pai. Eu vejo. Ele tem uma visão, fala, eles escutam, não querem ouvir, mas Paulo estava olhando, estava vendo. Seu rosto mudou, seu rosto foi transformado. E Estevão faz uma oração semelhante à de Jesus. Jesus disse: não lhes imputes este pecado, não sabem o que fazem. E Estevão faz a oração semelhante a Jesus. Na realidade, esta intercessão de Estevão pelos seus algozes abriu o caminho para que o Espírito Santo trabalhasse no coração de Saulo. Então, a partir daquele momento, eu tenho a certeza que quando Jesus diz, duro é para te recalcitrar, então tu estás passando por uma batalha na mente muito forte. Porque tu ouviste a pregação de Estevão, e Estevão, no capítulo 7, faz uma pregação que pega toda a história, ele faz uma resenha. Quer saber a resenha de Israel? Leia o capítulo 7 de Atos, está ali. Ele ouviu aquela pregação e quando ele tem a visão dos céus abertos, seu rosto resplandece, ele ouve aquela oração e aquilo ficou na retina, ficou lá dentro dos seus ouvidos retinindo, mas ele, a batalha da mente entre a sua teologia, entre o ser contra Jesus e a glória que ele viu no rosto de Estevão, a revelação. Então, há uma experiência sobrenatural. Então, Satanás sempre vai trabalhar com a mente, com pensamentos, às vezes, no caso, teologia, claro, ele estudou bem a Bíblia, mas agora a sua teologia lhe impedia de reconhecer em Jesus o Messias. E então, quando Jesus vem sobrenaturalmente e pergunta, quem és tu? Duro é para te recalcitrar, imediatamente ele se rende. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Por que ele pode dizer isso? Porque nós temos uma batalha na mente, sim, mas somos sinceros, o Espírito Santo também começa a jogar os seus pensamentos, seu aguilhãozinho, que chamamos isso convicção. Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, porque não crê em mim, mostrando que Jesus era justo, morreu pelos nossos pecados. Ele fica cego por causa da luz, vem Ananias e o batiza, mas o que ele faz depois? Era tão forte o conflito entre tudo que ele aprendeu na vida, na sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver a religião, que ele foi para o deserto da Arábia. 3 anos. 3 anos. Esse homem tão religioso, tão culto, ele conhecia bem o grego, o evangelho veio para todos, e Jesus disse que ele seria uma luz para os gentios. Uma luz para os gentios. O que os apóstolos não podiam ser, porque estavam muito talhados aos próprios preconceitos do judaísmo, de não conviver, de não entrar numa casa, de não comer com um gentio. E a própria língua, porque a língua universal se tornou o grego. Paulo falava o grego, Paulo nasceu e se criou numa cidade gentílica, em Tarso. E então ele vai. A Bíblia não faz uma descrição do que ocorria ali, mas ele volta com uma revelação de Jesus que ninguém teve. Por isso daí os livros que você falou. Então Paulo travou uma batalha e com certeza para vencer a batalha da mente, o Espírito Santo veio ao seu encontro. O Espírito Santo que ele recebeu ali, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, o ajudou. Claro, as batalhas de Paulo são diferentes das nossas, não é? Porque nós podemos ter tido uma experiência com Cristo, mas nós continuamos a enfrentar batalhas na nossa mente. E aí, já que você trouxe Paulo,
ele nos dá a pista. Em Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, que vos apresenteis os próprios corpos em sacrifício vivo. E roga o quê? Parte para renovação da mente, que seria ganhe a batalha na mente. Você chegou a Cristo, mas traz muita coisa na sua mente, muitas mentiras de Satanás, sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as circunstâncias. Todos nós acumulamos, primeiro com os nossos pais, que não eram perfeitos, e muitas vezes ímpios, uns que nem criam em Deus, outros que estão metidos em feitiçaria, em idolatria. Aí vamos para a escola. O que é que recebemos? As influências do nosso professor. Então nós temos camadas dentro de nós, de conceitos, de princípios, que não vieram do reino de Deus. Então a gente nem sabe o que é certo e o que é errado, porque aquilo se tornou o nosso fabric, como dizem em inglês, a nossa estrutura de raciocínio. Então, de repente, nós nos deparamos com um encontro com Cristo. Uau! Nascemos de novo. Tudo é novo. Olhamos para a Bíblia, primeiro não entendemos nada. Aí depois, pouco a pouco, é como um bebezinho mesmo. A gente vai crescendo e tem que entrar logo. Uau, mas isto... eu sempre pensei que isso estava certo. Agora descubro que estava errado. Uau, eu sempre vivi assim. Agora tenho que viver assim. Então é uma batalha na mente. E existem duas forças, o bem e o mal. Esses dois poderes disputam o controle da nossa mente. Deus nos fez. Somos dele por direito de criação. Mas nós nos vendemos ao pecado e Satanás se acha no direito também de nos controlar. Então, de um lado, por isso que Paulo fala dessa guerra. Paulo, ele vai falar numa guerra. O bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Uau! E então fica. E ele diz que a minha carne luta contra o meu espírito. Mas eu vivo com a minha carne, eu não morri. Então, quer dizer, todos os santos dias eu enfrento uma batalha entre a carne e o espírito. A carne me puxa para o pecado, o espírito me puxa para Deus, e tudo vem para onde? Para a minha mente. Vem tudo para a minha mente, porque a batalha se ganha ou se perde na mente. Aí onde ele entra, e lá acho que foi no primeiro podcast dessa série, eu trouxe aqui a versão TPT do texto, quando... transformai-vos, o comum diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu gosto aqui da versão A Paixão, porque disseca, parai, de imitar os ideais e opiniões da cultura ao vosso redor, porque ela é influenciada pelo Deus deste século. É aí onde traz a nós o pensamento do mundo, de você querer tirar proveito das pessoas, quer subir, pisa nos outros, da inveja. Todos esses pensamentos e sentimentos tóxicos vêm do príncipe deste mundo. Por isso, Paulo diz: ei, gente, pare de imitar essas opiniões, esses pensamentos ao vosso redor, mas sede inteiramente transformados. Então, a transformação vem de dentro. E ele diz: quem é que vai fazer essa transformação? O Espírito Santo. Você sozinho, meu filho, não consegue mudar. Eu não posso mudar a mim mesmo por mim, com minha força. Eu não tenho força. Por isso que ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero está diante de mim. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Mas aí ele diz: graças a Deus, que em Cristo nos conduz em triunfo. Por quê? Porque o Espírito de vida que veio em nós nos liberta deste poder, deste domínio. Aí eu começo a aprender o quê? O pecado não vai ter domínio sobre vós. É verdade que eu nasci debaixo da casa do patrão pecado, mas eu morri para o pecado, cortei minha relação com ele. Agora eu nasci na casa do patrão justiça, de Deus. Aí ele diz: então não entregue mais os seus membros. Você não tem mais obrigação nenhuma de obedecer Satanás, para a gente ser mais claro, de obedecer estes impulsos, de obedecer... Não, você não tem mais obrigação, ele não tem autoridade legal, ele não tem.
Eu digo, Satanás trabalha com um pacote de mentiras e nos conserva ignorantes. Você não pode, você não consegue. Agora, quando eu descubro que tudo posso, que eu consigo, que eu sou mais que vencedor, ei, sai da minha frente, Satanás, tu estás vencido, derrotado, tudo posso naquele que me fortalece, tu não tens poder em mim, tu não tens autoridade sobre a minha vida. Então, ele diz, transformados pelo Espírito Santo. Como? Por meio de uma reforma total de como pensais. Então, é aqui, ó, nós temos uma programação aqui, muda o chip da cabecinha, tá? Vamos tirar o chip do diabo, com todas as suas mentiras, e pôr o chip de Deus, o chip da palavra. Vamos fazer agora um download Das promessas de Deus. Vamos fazer no iCloud, agora a gente faz o download. Agora vamos fazer um download das promessas. Aí ele diz que isso vos capacitará a discernir a vontade de Deus enquanto viveis uma vida linda, satisfatória e perfeita aos seus olhos. Então é por aí que vencemos a batalha da mente. Maravilha, isso aí foi demais, incrível. Tem uma das coisas que a gente sempre fala, que o que a gente não mede, né, o que não é medido não é gerenciado. A gente tem isso, né? Na saúde, a gente tem isso, para as coisas visíveis, a gente tem isso. Eu imagino que isso também seja importante para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, muita gente, por exemplo, fala comigo, eu como bem pouquinho, sabe? Mas eu não consigo emagrecer. Então, a gente fala, faz um inventário do que você come, anota todo dia o que você come, né? Porque é aquele monte de beliscada que faz a gente engordar no final e você não atingir o objetivo final que você quer, que se no caso é emagrecer. Mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Anota os seus pensamentos. Seus pensamentos são de bem ou são de mal? Que você vai saber com quem você está conectado a maior parte do dia. Porque muitas vezes, se você não está conseguindo atingir o objetivo que você quer, não está conseguindo vencer a batalha na sua mente, se você não está conseguindo achar a paz, se você não está conseguindo achar prosperidade, abundância, tudo que isso são as suas promessas que foi prometido para você. Faz um inventário aí dos seus pensamentos, né? E aí você vê, você acorda, qual é o tipo de pensamento que você tem? Você está pensando que você está atrasado, que você está preocupado com o filho, com família, com isso, com o trabalho? Ou você está lá na glória de Deus, obrigada, Espírito Santo, pelo dia de hoje, seja um dia lindo, que eu possa transformar as pessoas, né? Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. O que você está pensando? Quais são os seus pensamentos? Então, nós convidamos você para fazer um inventário dos seus pensamentos, pensar. Se os pensamentos são de bem, se os pensamentos são de mal, aí a gente já vê. Bom, de 10 pensamentos, de 100 pensamentos que eu tenho no dia, porque já tem estudo que mostra isso, né? A gente tem trilhões de neurônios. Então, de 10 pensamentos, de 100 pensamentos que eu tenho, 80 são do quê? De bem ou de mal? Que a gente vai ver com que a gente está se conectando. Mas vendo que a gente está se conectando, e a gente já vê pelos nossos resultados, qual é o primeiro passo que a pessoa pode dar para fazer essa renovação na sua mente? Primeiro passo diário mesmo, concreto, prático, que ela pode dar para vencer a batalha na mente dela? Ler a palavra de Deus. Toda a verdade nos foi revelada, está na nossa língua. Temos que abrir a Bíblia. O Espírito Santo inspirou a palavra. A Bíblia é a bússola para a nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E há um trabalho unido entre o Espírito Santo e a palavra. Da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. Quando eu tomo qualquer palavra, qualquer promessa, na unção e na dependência do Espírito, ela se materializa, porque a palavra de Deus, além de ser carregada de poder, o autor dos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então a palavra penetra em nós e nos ajuda a discernir os nossos próprios pensamentos. E o Espírito Santo trabalha com esta palavra para efetuar a obra de restauração em nós. A nossa restauração de todos os malefícios do pecado vem através de uma transformação, uma renovação, uma restauração operada pelo Espírito Santo, mas ele vai usar um único material, é a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Portanto, ele que a inspirou, que a codificou, é ele que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender. E evidentemente, se a palavra é a expressão do próprio Deus, eu venho a palavra em oração. Em oração, conversar com Deus, eu leio o que Deus fala e eu devolvo sua palavra. Eu devolvo a sua palavra a Ele. Eu leio tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo. Pai, eu te agradeço porque tudo posso naquele que me fortalece. Temos a mente de Cristo. Eu vou, Senhor, eu aceito. Espírito Santo é o teu Espírito, a tua mente, na pessoa do Espírito residente em mim. Então você está se expondo e é um processo. A cada dia, lembre-se, ore a palavra, abra a Bíblia, leia e a devolva, personalizando a Deus. Por exemplo, você toma o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você chega e diz, Pai, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazes em verdes pastos, guias-me mansamente a águas tranquilas. E quando você começa a ler a palavra e a devolver a Deus, transformando-a na sua própria oração, você está entrando num processo de renovação da sua mente. Você está vencendo a batalha, porque aquilo vai se introjetando em seu espírito, além do que você está contando com o autor da revelação. A Bíblia é o único livro cujo autor a interpreta para nós e a explica para nós, que é o Espírito Santo. Então veja, você leu, Senhor é meu pastor, foi Davi que disse, mas você personaliza, Tu és o meu pastor. Aí você pensa, o que é um pastor? Você visualiza, Senhor, Tu és o meu pastor, Tu cuidas de mim, Tu me alimentas, nada me faltará, não terei falta de nada, guias-me mansamente a águas tranquilas, então não vai me faltar a paz. Pelas veredas da justiça, não me faltará a justiça, por amor do Teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, então jamais me faltará coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar os vales. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, então nunca me faltará defesa e proteção. Tu prepararás uma mesa perante mim. Não me faltará correção, Tua vara, Teu cajado, me consolo, não me faltará consolo, não me faltará a Tua companhia, e ainda mais, habitarei na Tua casa para sempre, meu destino é eterno. Então você, aqui está o meu conselho, a receita é esta, tome a palavra, converse com o Espírito Santo, até teve 2 podcasts sobre o Espírito Santo, não? Converse com o Espírito Santo para abrir o entendimento. E à medida que você faz isso todos os dias, dia após dia, você vai sendo transformado. Dia após dia, você vai ganhando a batalha. Dia após dia. E cada vez que você perceber que tem um pensamento que é negativo, volte para a Bíblia. E até você pode, hoje que você tem acesso à internet, entra lá no Google, está faltando paz, escreva a palavra paz, versículo sobre a paz. Está com raiva? Escreva versículos. Aí você vai ter uma série que você pode ler, que são textos específicos para o seu problema. Você pode fazer isso hoje. Hoje a gente tem recurso para tudo, porque eu sei, você começou a ler a Bíblia agora, não sabe onde encontra um texto. Tudo bem,
tem nenhum problema. Ou se você só lê um pedacinho, joga aquela palavrinha, lá vai aparecer o versículo, mesmo que seja no Google, mesmo que você não tenha uma concordância bíblica, põe ali que vem uma série de versículos, você lê e você devolve a Deus em forma de oração. Esse é um processo, um processo. E se por aventura houve uma falha, também não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, levante-se. A vitória não é dos que nunca caíram, a vitória é daqueles que se recusaram a ficar no chão. Se for necessário levantar 1000 vezes, façam, mas não fique abatido. Maravilhoso, incrível. Então, a gente já está aí, né, junho, já estamos na metade do ano, então vamos tomar isso aí, a palavra de Deus, e vamos finalizar o ano de uma forma diferente, porque tudo que a gente faz todo dia é o que a gente vai colher realmente no final do ano. E eu queria deixar um versículo para vocês, que é Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos seus prazeres e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e do engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes de que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia e que nos resgatará como sua propriedade. Então é isso, Amém. né? Que vocês possam Aleluia. conseguir iniciar esse novo semestre, né? O segundo semestre, esse novo semestre, alicerçados na palavra de Deus, que foi essa dica que a gente deixou para vocês renovarem a mente de vocês e assim alcançarem tudo que vocês foram projetados para ser, fazer e ter. Então, são os nossos desejos. E compartilhe, não esqueçam de compartilhar esse podcast e deixar aqui também os comentários de vocês. Um grande beijo, até o próximo podcast. Próximo podcast. Próximo podcast. Próximo podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. E hoje num episódio muito especial Pentecostes. Então hoje a gente vai falar sobre quem é o Espírito Santo e 5 coisas que você deve saber e conhecer sobre ele. Este é sempre um assunto que eu sempre tive muita dúvida, não sei você, mas eu sempre tive muita dúvida, sempre fui aflita por saber muito sobre o Espírito Santo, eu não entendia muito bem. E hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas com esse podcast. Então, primeiro, eu queria perguntar sobre... Nós ouvimos falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Como uma pessoa, ele teria sentimentos. Então, como é me relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa? Antes de qualquer coisa, temos que saber quem é ele. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da triunidade. O nosso Deus é um Deus triuno. Isso significa que há 3 personalidades em uma só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, mas o Pai não é o Espírito Santo. Jesus não é o Espírito Santo. E isso é difícil para nós entendermos. Como?
São três pessoas distintas, mas que possuem uma mesma essência, possuem os mesmos atributos. É difícil encontrar uma figura que seja tão clara, mas pense em um triângulo. Ele tem três lados, são três lados distintos, mas formam um só. Então, para pensar no Espírito em termos de relacionamento, a primeira coisa é entender o papel de cada uma destas pessoas, porque como cada um de nós é tão diferente um do outro, nós pensamos, como podem ser três pessoas e uma ao mesmo tempo? É que tem uma mesma essência, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo sentir, tem os mesmos atributos. O amor de Deus é tão perfeito no Pai, como é no Filho, como é no Espírito Santo. É a mesma santidade, é o mesmo caráter. E tudo que um faz, todos fazem juntos, embora exista um papel predominante de cada um. Primeira menção que vamos encontrar sobre o Espírito Santo, e que mostra que é uma pessoa, é logo no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra porém sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo do Antigo Testamento não era conhecido como uma pessoa. Pensavam mais numa essência. Por quê? Porque Deus tinha que trazer o povo de uma idolatria pagã, onde tinha muitos deuses, para entender o único Deus. Embora o único Deus exista em três pessoas. Por isso deu-se ênfase o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único. Então era preciso imprimir essa unicidade de Deus. No entanto, quando Jesus vem e chega, nós podemos ver que quando o arcanjo chega a Maria e diz, darás à luz a um filho. Maria diz, uau, eu não sou casada. Que negócio é esse? Ele diz, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Pelo que o ente que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo. O Espírito virá sobre ti. O que é isso? Aqui vamos ter a mesma imagem do Gênesis. O Espírito de Deus pairava e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí a gente tem uma imagem aqui que se repete em Maria, de um princípio que sempre a palavra e o Espírito se unem, gerando alguma coisa. E essa personalidade do Espírito, a personalidade do Pai e a personalidade de Jesus são bem ilustradas no batismo de Jesus. Jesus tomou o nosso corpo, tornou-se homem, então ele está sendo imerso. Uma pessoa que você vê. O Espírito vem sobre ele na forma de uma pomba. É distinto. E ouve-se uma voz, é a voz do Pai, este é o meu filho. Então nós temos aqui o Pai falando, o Espírito revestindo Jesus, Jesus sendo batizado. E aí Jesus, na noite em que ele foi traído, ele fala extensivamente sobre o Espírito Santo. E é exatamente aí, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, que vamos encontrar sobre a personalidade do Espírito com várias características. Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como? Na pessoa do Espírito. E ele diz, convém que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Espírito. Então ele mostra que o Espírito Santo é da mesma essência, é do mesmo tipo dele. Aí começa a dar atributos de pessoa. Porque o que é uma pessoa? Aquela que possui os poderes de pensar, de sentir e de decidir, de querer. Isso é uma personalidade. É o que nós temos, isso é a semelhança que temos com Deus. Então nós vamos encontrar essas características que diz, ele virá, convencerá. Esse é o trabalho de uma pessoa, convencerá o mundo. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará. Então, ele começa a falar sobre o Espírito Santo como pessoa
E ele usa um termo, o termo que está lá no original, paracleto, foi traduzido como consolador. Quem consola? Uma pessoa. Mas esse termo paracleto pode ser traduzido por consolador, ajudador, mestre, guia. Isso tudo demanda o quê? O que você está querendo saber? Relacionamento. Então, o Espírito, Jesus está dizendo, vou mandar um outro, da qualidade dele. E qual é a grande diferença quando Jesus diz, é melhor que eu vá? Melhor que eu vá? Você vai dizer, não, eu queria viver aqui quando Jesus estava aqui, né? Claro, mas Jesus é melhor que eu vá. Por quê? Porque Jesus, ao tomar um corpo, ele entrou na nossa limitação de espaço, de lugar. Se você quisesse conversar com Jesus, tinha que sair de casa. Agora, quando ele diz o Espírito, eu vou mandar, ele diz, ele estará em vós, dentro, tá? E ele diz, está hoje no meio. Vocês percebem por quê? Porque está em mim. Mas ele vai vir para morar dentro de vocês. Então ele vai vos guiar, porque ele vai se tornar residente, você vai ter um relacionamento com ele vai guiar a toda a verdade, ele vai consolar, ele vai confortar, ele vai ensinar, ele vai instruir, ele vai confortar, vai ser mestre, vai ser guia. Então aí está, todos esses são papéis do Espírito Santo pessoais. Então quer dizer que se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, tudo que eu como, então se eu me alimento de fast food, refrigerante, doce, porcaria, tudo que eu me alimento com os meus olhos, então se eu vejo algum programa de TV que não seja interessante, algum filme, alguma pornografia, qualquer coisa que não alimente meu espírito, minha alma, se eu me alimento de brigas, de confusão, tudo que eu me alimento pode interferir no Espírito Santo residente em mim. Não interfere no Espírito, mas interfere em mim. Porque o Espírito é sempre o mesmo. Mas eu tenho que esclarecer uma coisa. Nem todo corpo é templo. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo quando nos convertemos. Se alguém não nasceu de novo, o seu corpo é habitado por outra coisa, menos pelo Espírito. Então, a residência do Espírito em nós só vai acontecer quando somos recriados, porque nós nascemos em pecado. O Espírito é santo, não pode habitar num Espírito não santo. Se eu estou vivendo no pecado, o Espírito Santo não vai residir em mim. Então, eu primeiro preciso nascer de novo, tá? Por isso que é um assunto complexo, né? Não é que seja complexo, é porque você às vezes confunde as coisas. Quando você diz, o corpo é o templo, nem todo corpo. Tem corpo que é templo do diabo, que é templo de demônios, que é templo de tudo que não presta. Não é? E então você vive a vida que quer. Agora, quando você chega àquele ponto que reconhece, o meu Criador me fez para viver com Ele e ainda me dar esse presente de Deus Espírito Santo viver em mim, e você se rende, é esse Espírito Santo quem recria o nosso. Aí ele passa a residir. Então eu tenho que ter consciência de mordomia. Então, se eu não cuido do corpo, eu entristeço o Espírito. Inclusive, Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E diz que devemos ser guiados pelo Espírito. E também eu posso apagar o Espírito. Apagar o quê? Sua influência. Não apagueis o Espírito. Não extingais o Espírito. Porque o Espírito é manso. Esta é a pessoa da Trindade, que podemos comparar com a mãe terra, não é? Que vem cuidar de nós, tudo. E então, ele pode ser entristecido. Se eu não entendo, se eu, por exemplo, já nasci de novo e não tenho essa consciência de que o meu corpo é templo e faço dele o que quero, eu vou entristecer o Espírito. Ele não vai se manifestar através de mim. Você falou de comer tudo que não presta. A sua mente fica embotada. Para você discernir o Espírito, você precisa ter mente clara. Então, se você se envenena, até seu raciocínio é lento, não é? E ele precisa habitar, ele habita num lugar santo, né? Isso é muito bonito, porque se a gente colocar aqui nesse copo, se o copo está sujo, muito sujo, e eu coloco uma água limpa,
uma água alcalina, tem um pH alcalino maravilhoso, com 1001 propriedades, tem ozônio, tem tudo. E o copo está muito sujo, imundo, o copo imundo contamina a água, né? Então, entristece, contamina, diminui, apaga. E essa é uma das questões que a gente precisa prestar atenção quando a gente se alimenta, quando a gente vê as coisas, quando a gente sente. Para mim, a questão da mordomia do corpo, porque, gente, nós somos um todo. Nós só separamos espírito, alma e corpo para estudar. Só para isso. Porque se o meu corpo não está bem, minha alma não está bem. Meu espírito não está bem, porque o meu espírito se expressa através da minha alma, que é a minha personalidade, e a minha personalidade através do meu corpo. Então, qualquer disfunção orgânica afeta meu humor, afeta minhas emoções, afeta meu raciocínio, e o meu espírito que se expressa através disso fica apagado. Jesus já deixou os ensinamentos, eu fiquei muito impressionada, falei com você, depois que eu retornei de Israel, com o estilo de vida deles, né? Muito impressionada. E os grandes ensinamentos de saúde, eles vêm de mais de 2000 anos, né? É só prestar atenção. Então, assim, a gente não ouve na Bíblia, tiveram um grande banquete, comeram tudo que eles quisiam, do jeito que queriam, como queriam, né? A gente não vê isso como uma coisa santificada, a gente não vê, a gente vê realmente vários momentos de jejum, de cuidado com comer, caminhar longa distância, então deixar sempre o corpo se movimentar, renovar a alma. Então a gente só vê coisas que alimentam a mente, o corpo e o espírito. Chega aqui na Terra, a gente resolve fazer o que quer. E sofre as consequências. Nós colhemos o que plantamos, né? Colhemos o que plantamos, então, porque tudo tem lei. Deus fez o nosso corpo com leis, como o nosso espírito, nossa alma. E é preciso haver uma harmonia entre espírito, alma e corpo. Então, eu preciso entender isso, que você tem um carro. Você sabe que para aquele carro tem que pôr aquele tipo de gasolina. E se você puser água, e se você puser outra coisa, o que é que vai acontecer? O nosso corpo também, ele tem uma estrutura. Aquilo que faz bem ao corpo, o que não faz bem ao corpo, está aí a ciência para dizer. Mas eu fico pecando contra ele, vai ser o carro, vou estragar meu carro, vou detonar meu carro, que é meu corpo, aí vou ficar quê? Cheio de doença, mas quem plantou? E um espírito são habita um corpo são, né? Mente sã em corpo são, mente sã em corpo são era meu ginásio, né? Ginásio Batista de Tocantinha. Mente sã em corpo são, foi sempre a divisa. Mente sã em corpo são. E o que eu queria perguntar é que muitas pessoas hoje, né, quando estão passando por dificuldades, por grandes problemas, por desafios, às vezes um desafio financeiro, uma dificuldade na família, uma separação, ora a Deus por uma solução, né? Busca nesse momento, eu preciso de uma solução, fala comigo, Deus, fala comigo, Espírito Santo. Como ouvir o Espírito Santo? Como saber que é Ele? Como saber que é de Deus ou do demônio? A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais profundo do nosso coração. Deus, que nos fez a sua imagem, colocou dentro de nós, em nosso espírito humano, uma luz, uma lâmpada, que nós chamamos consciência. Colocou aí, ou intuição. Colocou. Então, mesmo a pessoa que ainda não se converteu, ela tem a lâmpada. Ela talvez não preste atenção, mas ela tem uma intuição. Ela tem uma consciência do que é certo, do que é errado. Ela tem uma consciência que a acusa ou que aprova. Às vezes ela não presta atenção e essa consciência fica apagada. E o Espírito Santo, ele trabalha com o quê? Com o nosso espírito humano. Com o nosso espírito humano. Então, ele provoca dentro de nós impressões. Como é que eu vou saber? Eu tenho que, não tem como não treinar. Como é que os meus músculos respondem? Com exercício. Tudo em nós responde a exercício. Vamos ver, você vai aprender uma nova língua. A primeira aula que você tem, parece que seu cérebro vai dar um curto-circuito. Mas daqui a pouco você vai treinando o cérebro e as coisas se tornam tão comuns. Seu corpo, você nunca correu, vai correr 100 metros? Não aguenta, mas você começa pouco a pouco, daqui a pouco. Assim é o nosso espírito.
Do mesmo modo que eu treino mente, que eu treino corpo, eu tenho que treinar o meu espírito para ouvir o Espírito Santo, para discernir. Como é que o Espírito Santo fala? Primariamente por uma impressão. Essa impressão é uma coisa suave, é como aquele reflexo que você tem quando dirige o carro, né? É algo tão suave, uma impressão. Você, por exemplo, quer tomar uma decisão, você está com problema. Qual é? Esse caminho ou outro? Primeiro você tem que ficar quieto. Pai, o Espírito Santo, mostra-me o caminho. E preste atenção àquilo que traz uma paz. A paz é o árbitro de Deus em nosso coração. Eu penso em fazer isso, sinto paz. Não sinto? Não faça, não faça, não faça. O Espírito Santo vai trabalhar com, essa é a maneira mais simples, o Espírito nos guia com um testemunho interior. Não é nenhuma palavra, não é uma voz, não é nada espetacular. Simplesmente vem aquela impressão, aquela paz. Se eu fizer isso, eu me sinto bem. Não é então que a maioria das pessoas pensa que o Espírito Santo é uma coisa assim gritante. Quando eu tenho aquele rompante, aquela vontade desesperada de fazer alguma coisa, eu tenho uma vontade desesperada de agir de alguma forma, eu tenho uma vontade desesperada de fazer alguma coisa muito importante. Isso é a carne, é o diabo. Isso é a carne, é o diabo. Ótimo. É ele que empurra. Olha, o Espírito Santo... Porque muitas pessoas pensam, né? O Espírito Santo vai... A gente ouve aqueles testemunhos, que o Espírito Santo veio, desceu, falou, fez isso, fez aquilo. Então, quando o Espírito for falar comigo, ele vai vir e vai falar, faz isso agora. É aquela vontade que você tem que fazer agora. Então, não. Não. Então, ele vos guiará. Guiar. Né? O que é guiar? Tomar pela mão e vai. Paulo diz que o Filho de Deus tem o testemunho, né? O Espírito Santo dá testemunho, e a voz do Espírito é suave. Nós temos a experiência de Elias, chega lá no monte, vem o vento, vem a tempestade, aí a Bíblia diz, Deus não estava no vento, aí veio uma brisa mansa, sussurro. O Espírito Santo pode falar de uma forma espetacular? Sim, mas não é comum. O modo primário é esse. Deus nos deu em nosso espírito uma lâmpada. Então, Ele nos guia por essa... E eu sempre digo que se você quiser ouvir o Espírito Santo falando assim, você nunca vai ouvir, porque às vezes você perde, porque é tão simples, é uma impressão. É uma impressão. E você vai discernindo quando é o Espírito, porque você sente paz. Ou você testa. Por exemplo, vou sair de casa agora. Aí vem uma coisinha. Agora não. Aí você sai e tem um acidente. Aí você diz assim, uau, bem que eu achei. Esse bem era o Espírito. Você não sabia discernir. Você vai fazer uma aliança com alguém, um contrato, né, um sócio, mas você parece que tem uma inquietude lá dentro. Mas você avança, afinal já dei a palavra, e não dá certo. Aí você, uau, bem que eu senti alguma coisa. Esse bem que eu senti, que você não sabia discernir, é o Espírito Santo. Então você vai aprendendo como? Pela experiência. Você ora e presta atenção, agora fique quieto, não espere, fique quieto, porque às vezes vai vir uma impressão. Às vezes você acorda e vem aquele pensamento. Deus trabalha com pensamentos espontâneos de uma forma natural. Claro que Ele também trabalha com voz suave. Sempre o Espírito suave. Pode ter uma experiência em que Ele é mais autoritativo, mas isso é raro, é quando você está muito cabeçudo, né? Está precisando de um safanão. Mas na maneira normal, o Espírito é gentil. Essa é uma das... Veja a pomba. A figura que a gente tem vindo sobre Jesus é o quê? De um leão? De uma pomba. E como é que é a pomba? Suave. Suave. O Espírito Santo é sempre suave. O diabo é a própria pressa, né? Ele na vos verdade, guiará. a estratégia dele de realmente nos distrair. Sempre que você tem assim, esse impulso de fazer as coisas no supetão, saiba que não é Deus. Saiba que não é Deus. O que vem do Espírito é o seguinte, ele passa na prova. Você tem a impressão de que é por aqui. Ok.
Se é do Espírito, com o passar das horas e dos dias, vai se transformando em convicção, senão vai sumindo. Agora, se é empurrão, não faça, não é. Você vai se arrepender, é precipitado. Tem várias, você contou um caso, né, de um grande empresário, investidor, que antes de qualquer transação, de fechar qualquer transação, ele ia para o seu quarto, se trancava em silêncio. Exato, um homem simples, e várias pessoas contam essa experiência dele. Ele nunca perdeu um negócio, ele enriqueceu muito, ele tudo prosperou. Aí perguntou, qual é o segredo? Ele disse assim, eu tenho um quartinho junto ao meu quarto, e antes de fazer um negócio, aparece aquele negócio espetacular. Ele não é pastor, não é nada, entendeu? Ele crê em Cristo e tudo, ele é um empresário que começou do zero, né? E então começa com os investimentos. Então ele disse, eu fico ali, às vezes fico um dia, às vezes fico dois, entro, saio, fico quietinho, só quieto. Aí vem aquela confusão, nunca perdi um negócio. Às vezes vai uma hora, parece que tem aquela pressão, é um grande negócio. Aí vai para o quartinho, quieto, só aguardando, em silêncio. Não faz, não dá certo. Então é uma coisa simples que você tem que aprender a se aquietar. É que vai muito na contramão do mundo hoje, né? As pessoas querem tudo para ontem, de forma imediata, muito imediatista. Querem tudo para ontem, não querem pensar a respeito, querem resolver para ontem. Na verdade, as decisões de maior sabedoria são assim, né? Tranquilas. Com tempo, com calma. Então, muitas vezes é mais vantajoso você ter qual é a sua impressão interior que vai vir, ou ao ler a Bíblia, ficar sozinho, ao orar, do que você tomar uma decisão no ímpeto, na loucura, porque tem que tomar, porque tem que fazer, não se submeter às pressões do mundo, né? Não, você vai se arrepender. Das pessoas. Nós temos que hoje aprender a solitude, o lugar da solidão com Deus, o momento em que você entra em tranquilidade, porque Deus não fala com a minha mente, é com o meu espírito. E o espírito não tem que ter uma linguagem como eu falo com você. Então ele vem por impressão, vem por pensamentos espontâneos, às vezes é uma palavra, às vezes nos conduz a um texto, ou às vezes é como se falasse conosco. Quando eu comecei em África a discernir a voz, eu tive experiências negativas, positivas. Quando eu fui para a África como missionária, eu fui tomar, acho que foi um guaraná, quebrei um dente logo aqui, dente me deu muito problema. Aí já era o tempo do comunismo, não tínhamos, tinha gente de fora, não tinha, enfim, estávamos numa crise. Aí eu me sento esperando o dentista, eu estou lendo alguma coisa, aí vem assim, os aparelhos não estão esterilizados, você vai perder o dente. Eu levantei a cabeça, com aquela impressão, e chamo o meu nome. E aí, o que você faz numa hora dessa? Eu levantei e fui, e perdi o dente. Então, o que ocorre? Você está aprendendo naquela hora. Aí o que é que você vai lamentar? Por quê? Eu não ouvi. Mais fácil ouvir antes, né? Mas isso é muito importante, essa quietude. Mas a gente aprende. Porque hoje a gente tem uma geração que a gente fala que é uma geração hiperestimulante, que é uma geração de dopamina, né? Super estímulos o tempo todo. Então a pessoa está vendo televisão o tempo todo, está vendo YouTube o tempo todo, está vendo internet o tempo todo, está sendo estimulada o tempo todo, então ela quer sempre viver na pressa. Então, eu não posso perder esse um minutinho, eu não posso perder essa uma hora com o Espírito Santo, porque eu vou perder. Né? E, na verdade, você pode ganhar, porque olha quanto problema poderia ter ganhado se tivesse prestado não, simplesmente a voz não iria. sensível Pronto, do Espírito. Exatamente. Aí, claro, eu aprendi. Realmente eu aprendi, eu comecei a desenvolver em mim não tomar uma decisão sem testar a voz e as impressões e não me deixar levar por pressão de quem está do lado de fora. As pessoas cobram de nós, elas nos dão muita sugestão e vêm achando que elas é que vão controlar a nossa vida se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu tenho que cerrar os meus ouvidos às vozes externas. Como diz a Bíblia, são muitas as vozes. Nenhuma delas sem significado. Mas Jesus diz que as suas ovelhas vão ouvir a sua voz.
e vão segui-lo. A voz do pastor, vão conhecer. Mas quem é? Na pessoa do Espírito Santo que vem habitar em mim. Então, esse relacionamento, e eu tenho que conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu me aquieto na tua presença. O que é que eu tenho que fazer? Ele fala do jeito que ele sabe falar. Às vezes nem é fala, não é fala, nem é impressão. A paz que desce sobre você, simplesmente você sente paz. Você estava tão agitado, mas como se fosse um bálsamo que ele faz descer sobre você, você se aquieta. Esse é o Espírito Santo. Maravilha. E eu queria perguntar, quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele, o Espírito levou ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito também pode nos levar a viver dificuldades? Jesus tem uma missão. Não, Jesus tem uma missão única, exclusiva. Ele vinha para nos arrancar do domínio de Satanás. Adão deu a terra a Satanás. Deus deu a terra aos filhos dos homens. O filho do homem deu a terra a Satanás. Por isso Jesus entrou na terra como filho do homem para enfrentar esse que recebeu a autoridade de operar na terra. Ele, nenhum de nós vai ter esta missão. É tanto que quando Jesus está sendo tentado, Satanás mostra os reinos do mundo e diz, tudo isso me foi dado. Então, quando diz o Espírito o levou, é no sentido da liderança. É o sentido da liderança, porque nessa experiência que você acaba de me trazer, existem vários estágios do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Número 1, no momento do batismo, Deus diz, este é o meu filho. Filho? Mas Jesus é Deus de Deus. Só que ele se tornou filho em uma fase da história da redenção, quando ele nasceu na terra como filho do homem. Quem foi que gerou a Jesus como filho? O Espírito Santo. Então, o primeiro nível de experiência revelada nesse incidente é que Jesus vem ao mundo como homem, como filho, gerado pelo Espírito Santo. Mas tinha um propósito. Era se reproduzir em nós, para que nós sejamos gerados como filhos de Deus pelo Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro nível de relacionamento. Eu sou gerado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo para se tornar filho do homem, eu sou gerado pelo Espírito Santo para me tornar filho de Deus, porque filho do homem já sou. Agora o Espírito vem sobre ele. Vir sobre é o batismo no Espírito, ser envolvido por, estar sob o domínio de. Para quê? E ele promete que nós também seríamos batizados por o Espírito Santo. Ele nos batizaria. Quando ele aparece em cena, o próprio João Batista diz, é esse o que os batiza no Espírito Santo. E aí quando diz que o Espírito Santo guiou, ele foi levado pelo Espírito, é uma liderança do Espírito. Tá? Então, o Espírito também nos guia, nos lidera. Ele nos leva para onde devemos estar. Por que Jesus queria ir para esse jejum? Não é que foi obrigado a ir, né? Não, ele sabia que para enfrentar tudo isso, ele tinha que se isolar. Mas o Espírito estava com ele e o guiou. Aí diz, foi guiado, cheio do Espírito, porque o primeiro verbo que está lá é cheio. Cheio. Então, Jesus, ao ser batizado, disse que ele estava cheio. E cheio é o quê? É algo interno, é algo de dentro. Todo o seu ser estava permeado. Por exemplo, se eu tenho um copo com metade de água, metade vazio, significa que nem todo o copo está dominado por. Mas quando eu digo cheio, é porque não existe uma área que não esteja sob o controle. Então, a personalidade de Jesus toda estava imersa, cheia. É outro nível de experiência com o Espírito que vai ser reproduzido em nós. Enchei-vos, é sede controlados pelo Espírito. Depois, guiados, já ali o Espírito guia. O que significa? Liderança do que eu preciso fazer.
direção, faça isso, não faça aquilo, não faça o outro. E depois, quando termina e sai, que ele vence e diz, no poder do Espírito. Então, você na realidade, só vai experimentar o poder do Espírito Santo depois de enfrentar o diabo cara a cara e vencê-lo. Então, as fases são nascimento, no Espírito Nasceu Santo, como filho, foi batizado no Espírito. Quando nasce, você se torna filho. O batismo no Espírito equipa-o para viver como filho, equipa para ser soldado, né? Eu digo assim, equipa para ser soldado. Depois você é cheio, fala do controle do Espírito no seu homem interior, para que você possa desenvolver o caráter de Cristo. E depois você é dirigido pelo Espírito, é suas decisões, Ele vos guiará em tudo que você vai fazer em cada área da sua vida, profissional, familiar, e realizar a obra de Deus no poder do Espírito, ou fazer as coisas na sua vida no poder do Espírito, não no braço da sua carne. Isso aí é bem importante, né? Quando fala lá no dia que ele saiu do deserto e foi para Galiléia no poder do Espírito. E aí começou realmente... Aí sim, expulsar demônios, curar enfermos. Aí você vai ver o sobrenatural. O sobrenatural, então, só vem depois das 50 anos. Não é isso, mas quer dizer, você vai viver o sobrenatural porque é o poder do Espírito Santo se movendo em você e através de você. Então, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está aí sofrendo, que gostaria de ouvir a voz do Espírito Santo, que ela gostaria de ser guiada pelo Espírito Santo? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Abra a Bíblia, né? Porque primeiro Deus vai nos falar pela palavra, porque você não pode se relacionar com a pessoa se não a conhece. Se não a conhece. Então, você tem que aprender a chegar diante do Espírito Santo e dizer, quero te conhecer como não te conheço hoje, ensina-me, quero ouvir a tua voz, e você vai ser guiado para a palavra, porque é pela palavra que você vai aprender, não tem como fugir da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual, Deus nos fala através da palavra, e ali, e evidentemente você pode encontrar muito estudo sobre o Espírito Santo, e certamente, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Deus está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Deus é Pai e é Ele quem traz a nós o Espírito Santo, certo? Então, ore. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os povos, a ti virá toda a carne. Ele escuta, Deus é um Deus pessoal. Então, abra o coração, você vai crescer, você vai conhecer o Espírito, passo a passo. Amém, aleluia. Eu queria deixar essa mensagem, que é o versículo Romanos 8, 25. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Amém. Amém, aleluia. Está aí. Você tem alguém que está intercedendo por você. Então, quando você chega a Ele, Ele já estava de braços escancarados para você, só esperando uma chance. Maravilha. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui para a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que realmente estão precisando ouvir essa palavra. Ouvir essa palavra. Ouvir essa palavra. Ouvir essa palavra. Ouvir essa
feels right this time around. We both changed yet stayed the same, two old souls in a sweeter frame. No more games, no need to guess, just one yes and nothing less. This time around I won't let go, I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound, love feels right this time around. This time around I won't let go, I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound, love feels right this time around. This time around I won't let go, I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound, love feels right this time around. This time around I won't let go, I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound, love feels right this time around.